Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aqui para poder trazer mais uma mensagem do coração do Senhor para a sua vida. A palavra de hoje que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Apenas o versículo 1, que nos traz dois ensinamentos, dois grandes e poderosos ensinamentos para a nossa vida hoje. Sabe o que está escrito? A palavra do Senhor nos diz, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, assim: que tudo tem o seu tempo determinado. Ponto. Esse é o primeiro grande ensinamento de forma poderosa que o Senhor nos traz neste momento. Tudo tem o seu tempo determinado. Ainda no mesmo versículo diz assim: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, o Senhor me trouxe tão somente aqui para te dizer e lhe afirmar que tudo tem o seu tempo determinado. Você entendeu? Tudo tem o seu tempo determinado. Então tem coisas na minha e na sua vida que não adianta a gente ficar correndo atrás, porque há uma promessa no livro de Deuteronômio que as bênçãos elas correriam atrás de nós. E não era nós que correria atrás das bênçãos. Mas para que até essas bênçãos corram atrás de nós, nós entendemos que há um tempo determinado. Tá entendendo hoje? Então o Espírito Santo de Deus me traz aqui só para poder virar essa chave no seu entendimento, para que você compreenda que há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, ponto. Amém? Então, aqui, de igual forma, nós entendemos, trazemos à memória uma passagem da Bíblia muito falada, inclusive, nos vídeos anteriores, que o Espírito Santo tem me trazido muitas ministrações, revelações da palavra para se compartilhar, com todos, acerca de Abraão. Muitas vezes a gente não entende, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez uma promessa a Abraão. A Bíblia diz que o pai de Abraão gerou, a Bíblia diz que Abraão, seu irmão Naor e seu irmão Arã foram gerados quando o pai de Abraão, ainda ele era Abrão, o Tera, ele tinha 70 anos quando gerou a Abrão, Naor e Arã. Tinha 70 anos. E a palavra do Senhor nos diz que quando Abraão, ele ali recebe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a visitação, que Deus se revela a ele, fazendo aquela grande promessa de que ele seria pai de multidões, de nações. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele tinha 75 anos, ou seja, estamos falando de uma família que talvez, Abraão era um homem que estava assim, ele estava descansado referente acerca de gerar uma família, por mais que a sua idade fosse avançada. Por quê? Porque o seu pai tinha gerado ele e seus irmãos a partir no entorno, dessa idade dos 70 anos. Então, digamos que ele estava tranquilo, porque era mais ou menos a média do tempo de seu pai, Mas ainda assim a palavra do Senhor diz que ele tinha 75 quando o Senhor fez a promessa. E só quando ele está com os 100 anos, 25 anos depois, é que as promessas de fato vêm se cumprir na vida de Abraão. E se cumpriu, amém? Mas, trazendo para o nosso entendimento, nós às vezes perguntamos assim: meu Deus, mas o Senhor não poderia fazer 2 anos com 2 anos e meio? O Senhor não poderia fazer com 5 anos, com 1 ano, no mesmo ano? Enfim, o Senhor podia gerar, não podia... É porque, irmãos, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, você nunca mais vai esquecer isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Era necessário naquela época que fosse 25 anos depois, porque 25 anos depois era o tempo certo que ia nascer Isaac,
que seria, né, um prolongamento da promessa, para que Isaac fosse gerar, né, os seus filhos, Jacó, Esaú, né, e mais à frente Jacó gerasse José, e que José, né, se cumprisse nele, né, tantas bênçãos, e através dele ali, né, se estabeleceu tantas propriedades, tantas riquezas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ali se constituísse, né, a família, né, israelita, a distribuição, né, das tribos, etc, etc. Uma coisa estava interligada na outra. Então, o Senhor nos traz aqui de uma forma bem clara e objetiva, é que às vezes é doloroso para nós, isso é verdade. Às vezes é doloroso esperar. Porque, meu Deus, fulano já alcançou, fulano já foi abençoado. E eu nada, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Será que foi Deus mesmo que usou aquela irmã, aquele irmão? Calma, vai se cumprir. Infelizmente, a gente é complicado para nós, porque a gente não faz nem ideia o que de fato que Deus tem para as nossas vidas. Mas sabemos que o Senhor é fiel para com a sua palavra. Entendemos que se cumpriu, é como diz, né? Tem aquele termo que se utiliza muito, né? No meio cristão, que escolhido não tem escolha, e de fato é. Porque não querendo dizer que há só uns que são escolhidos para alguns determinados propósitos, sim. E isso é fato, né? Alguns foram chamados para exercer governo, para exercer cargos de lideranças, de vários chamados específicos. Nem todos foram chamados para os mesmos propósitos, né? Todos são grandes propósitos, mas de formas, de aspectos diferentes. Todos têm uma importância, né? Que nós somos corpos de Cristo. Mas o que entendemos hoje pela revelação da palavra, o Espírito Santo ministrava muito hoje, durante o dia, isso na minha vida. E eu creio agora que para que tudo trouxesse à luz, chegasse ao seu entendimento por intermédio apenas desse versículo de Eclesiastes 3. Para que você entrasse no seu intelecto, na sua mente, no seu coração, de que de fato nada fugiu do controle do Senhor. Tudo está dentro dos propósitos de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Louvado seja Deus. Então, se alimente de que você foi um escolhido do Senhor. Você foi uma escolhida. Algo que eu gosto de ministrar sempre. Quer viver grandes propósitos, grandes obras, propósitos, né, que Deus te use, né? Saiba que para grandes propósitos, de grandes responsabilidades, não é da noite para o dia, porque há um processo de maturação, de preparação, né? Um processo, né, de toda uma preparação para que de fato se cumpra, que você chegue naquele objetivo almejado tanto por sua alma e primeiramente pelo próprio Senhor para com as nossas vidas. Então a gente precisa ter esse entendimento bem claro. Observemos que não foi diferente na vida de Davi, ainda muito novo. Ele foi, né, recebeu aquela unção como rei de Israel, né? Mas só com em torno de 15 anos ou mais, enfim, nessa média, agora eu não lembro exatamente, mas ele era ainda muito jovem. Mas Davi, de fato, para sentar no reino, levou em torno de 15 anos ou mais, né? Nessa faixa, né? José também recebeu, né? Através de um sonho, Deus se revelou para ele através de sonho que haveria um chamado de governo sobre a vida dele. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que ele tinha em torno de 17 anos quando recebeu, né? Quando teve aquele sonho e tudo mais, todas aquelas questões, né? Que foi vendido pelos seus irmãos, como escravo ao Egito, enfim, né? Os irmãos se levantaram contra a vida dele, etc. Ele dentro daquele contexto todo, de tudo aquilo que ele viveu, ele estava em torno de 17 anos, quando recebeu aquele sonho, a promessa, e tantas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ele ainda estava jovem, garoto, adolescente. E a palavra do Senhor nos diz que só na casa dos 30 anos, com 30 anos, ou seja, se passaram 13 anos para que se cumprisse de fato, né,
as promessas, a promessa que Deus tinha feito na vida de José. Então, entendemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre, mas há um tempo. Tudo, por quê? Porque tudo tem o seu tempo determinado. É triste, a gente tenta lutar contra, mas, irmãos, Deus, ele é Deus. Deus é Pai, Deus é o Criador, Ele é o dono do tempo, Ele é o nosso dono. Amém? Então, como nós entregamos nossa vida ao Senhor, né? Como está escrito lá em Salmos 37, versículo 5, diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, é a nossa missão, né? É a base, né? da nossa vida. Entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e o mais Ele fará. Cremos que tudo Ele fará e o mais Ele fará e ponto. Amém? Então, que através dessa palavra, o Espírito Santo traga para os nossos corações consolo, calma, abrigo, né? E que se você quer tanto, né? Que você também se empenhe a orar mais, né? E em colocar diante do Senhor, né, esse propósito seu, seja na área empresarial, financeira, profissional, né, familiar, sentimental, né, conjugal, seja qual for a área, projetos que você tem, área ministerial, né, sua vida espiritual, coisas que você entende que ainda espiritualmente precisa evoluir, amém? Então, se você tanto almeja também, né, invoque mais o Senhor, buscando, demonstrando ao Senhor por intermédio de orações, jejum, consagrações, né, buscando na palavra, né, toque os céus com a sua vida, com as suas atitudes, amém? E o ponto 2 desse único versículo apenas diz assim, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha que alegria, né? De primeira vem uma mensagem, tipo assim, determinante. Tudo tem o seu tempo determinado, ponto. Tipo assim, tá determinado. Aí a parte B do mesmo versículo já traz um pouco de alegria, né? E há tempo. Olha como o Senhor está sendo carinhoso, misericordioso para conosco. E dizendo, calma meu filho, calma minha filha. Porque há tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, todo o propósito, tudo aí que você está querendo também, almejando, calma, vai dar tempo, vai dar certo, que eu sou contigo, eu estou contigo nessa peleja, nesse propósito, né? Então tome posse em nome de Jesus e creia que o Senhor é contigo. E há tempo, há tempo. Espírito Santo me traz aqui para dizer, e há tempo, não se preocupa porque há tempo, o dono do tempo está dizendo, há tempo de você desfrutar de tudo da melhor forma, diz o Senhor. Então alegra-te no Senhor, alegra o teu coração pela fé, já celebra, já adora, já glorifica, porque esse Deus ele é fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te encha de consolo, de abrigo. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, te abençoe, te guarde seus sonhos, seus projetos, coloque sempre diante do Senhor. Lembra de Mateus capítulo 6 que diz que, olha, que nós devemos, né, entrar no nosso quarto, fazer nossas orações, orar ao Pai em secreto, que em secreto o Pai nos vê, e faça oração ao Pai Nosso, porque esse Pai, Ele é nosso, né? Nós temos acesso, livre acesso a Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa mensagem, essa palavra no teu coração. E olha, não esquece não, viu? Porque assim diz o Senhor. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Debaixo do céu há aleluia, há tempo para todo propósito diante do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo mais de Deus. A paz.